Hoje a gente vai mergulhar na mente de uma das personagens mais fascinantes e complexas da literatura. Mas olha, não vamos olhar para Ana Karenina só como uma figura de um livro. A gente vai analisar a história dela quase como um estudo de caso da psicologia, sabe? Para entender essa trágica descida dela ao abismo. Bom, vamos começar por aqui. Essa analogia, para mim, é o centro de tudo. Ela captura com perfeição a essência da Ana. Então, a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é: como e por que essa luz tão brilhante se apagou de um jeito tão definitivo e devastador? Para a gente poder entender a queda, primeiro a gente precisa entender o auge, né? Então vamos começar explorando quem era a Ana antes de a vida dela começar a desmoronar. Essa fase que a gente pode chamar de vivacidade radiante. Olha, que curioso. No comecinho da história, a Ana não é nem de longe a protagonista de um escândalo. Muito pelo contrário. Ela aparece viajando para Moscou para tentar salvar o casamento do irmão. Ela age como uma espécie de bombeira diplomática. Isso já mostra de cara a competência dela e o lugar de respeito que ela tinha na sociedade. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Essa dualidade da personagem. Em público, a Ana era o retrato da elegância, do controle, da perfeição. Mas por dentro existia o que o autor chama de uma vivacidade contida. Uma energia vibrante, uma alegria de viver que as regras da sociedade simplesmente sufocavam. Era um brilho que estava ali, só esperando uma brecha para escapar. E essa vivacidade toda contida nos leva direto para a segunda parte, que é o gatilho, o catalisador da queda dela. Uma fome desesperada por uma vida que ela sentia que não era dela de verdade. Essa frase, nossa, ela diz tudo. O encontro com o Vronsky não foi só uma paixão, um romance. Para Ana, foi como finalmente matar uma fome profunda. Uma fome por uma vida autêntica, de verdade. Foi uma rejeição visceral à falsidade do casamento e, no fundo, de toda a existência que ela levava. O momento em que essa nova realidade bate de frente com a antiga é brutal. Quando ela volta para casa e reencontra o marido na estação de trem, a Ana sente uma repulsa física por ele. E o texto foca num detalhe devastador: a cartilagem das orelhas dele. Um detalhe pequeno, mas que mostra o tamanho do abismo que se abriu. Então, o ponto crucial é esse. O marido dela se transforma. Deixa de ser uma pessoa e vira uma fonte de nojo, de repulsa física. Na psicologia, isso tem nome. É um estímulo aversivo. Ele se tornou algo que ela precisava ativamente evitar para não sentir dor. E essa metáfora aqui é simplesmente brilhante. O caso com Vronsky foi como acender uma luz fortíssima num quarto empoeirado, cheio de teia de aranha, que ela sempre tentou manter na penumbra. Com a luz acesa, ficou impossível ignorar a sujeira e a falsidade de tudo aquilo. Vamos avançar um pouco, porque esse conflito interno vai crescendo e se transforma numa coisa que literalmente racha a alma da Ana no meio. Gente, a força dessa frase é absurda. A Ana descreve esse tormento de se sentir dividida entre duas identidades que não se conversam. A de mãe, que amava o filho sério já acima de tudo, e a de amante, consumida pela paixão pelo Vronsky. É uma alma duplicada, que não consegue ter paz em nenhuma de suas metades. Essa guerra interna, essa briga dentro da cabeça dela, também tem um nome técnico: dissonância cognitiva. É o choque entre as ações dela, o adultério, e os valores dela, o amor de mãe. Isso criou um estado constante de vergonha, de humilhação, um desconforto mental que se tornou insuportável. É como uma represa que arrebenta. Dá pra gente imaginar, né? A motivação inicial da Ana era essa busca poderosa por liberdade, a água rompendo a barreira. O problema é que não existia um caminho socialmente aceitável para essa correnteza toda. Então, a mesma força que a libertou acabou criando um redemoinho que a destruiu. E claro que um conflito interno desse tamanho não ia ficar só do lado de dentro, né? Ele transbordou e levou a consequências externas terríveis. Vamos ver agora qual foi o preço dessa paixão. A descida dela seguiu um padrão bem claro e trágico. Primeiro veio a punição da sociedade. Esse isolamento a empurrou para um comportamento de fuga. E essa fuga, por sua vez, alimentou um ciúme paranoico, uma necessidade possessiva de controlar o Vronsky, que era, afinal, a única justificativa para todos os sacrifícios que ela fez. E aqui a gente vê os métodos que ela usava para fugir da própria dor. Não era só a morfina, que já é algo pesadíssimo. Ela desenvolveu mecanismos psicológicos, como esse de semicerrar os olhos para a realidade, sabe? Ela projetava o ódio que sentia de si mesma no Vronsky.
em forma de ciúme, e chegava a flertar com outros homens só para testar se ainda tinha poder sobre ele. E tudo isso nos leva ao estágio final, o mais sombrio e o mais assustador do colapso psicológico dela. Essa pergunta é meio chocante, mas é a chave para a gente entender os momentos finais da Ana. A motivação dela se transformou completamente. Deixou de ser um desejo por vida para se tornar um desejo de punição. Como que a morte pode virar uma arma? Então, o ponto crucial e talvez o mais arrepiante é que o suicídio dela não foi só um ato de desespero, foi um ato calculado, uma arma projetada para punir o Vronsky. O texto diz que ela imaginava com delícia o remorso eterno que ele ia sentir. A morte dela seria a sua vitória final sobre ele. E, no entanto, por mais que fosse um ato de vingança, foi também uma busca desesperada por libertação. Uma forma de acabar com aquele inferno que existia dentro dela e escapar de um mundo que, na visão dela, a havia traído completamente. A tragédia da Ana, então, nos deixa com uma pergunta muito incômoda. Quando que a busca por uma vida autêntica se torna uma força que destrói a própria vida que se queria salvar?